Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é Edson Quirino, da Igreja Construtivamente em Jesus Cristo. Aqui hoje é um momento reservado em um estúdio maravilhoso, a natureza, né? O importante é glorificar Deus em todos os tempos, quer seja na alegria, na tristeza, quer seja no templo, quer seja em casa com a família, quer seja num estúdio. O que importa é adorar a Deus, não é verdade? Espero que Deus nos abençoe neste momento, amém? Receba esta palavra, receba esse direcionamento e que Deus possa confirmar os propósitos dele para com a sua vida e também na minha vida, amém? Tudo é para ele e tudo é por ele, amém? Deus nos abençoe a cada dia. Irmão, irmã, escute isso. Aqui tem um dado que eu achei interessante para nós meditarmos também concernente à palavra de Deus, mas é um dado que eu peguei, uma pesquisa rápida na internet da Organização Mundial da Saúde, onde ela vem dizer que 85 mil mortes a cada ano e 100% são atribuídas ao consumo do álcool. Peguei um dado, sabe? É triste ver isso, né? E diz aqui na reportagem: beber contribui para mais de 300 mil mortes no ano. A Organização Mundial da Saúde pede que limitem horário para a venda e proíbem até as publicidades e aumentem os impostos sobre os produtos. Está vendo? Esta é a maneira que o mundo tem de trabalhar e contribuir para que pessoas abandonem o vício na bebida. Mas nós sabemos, né, meu irmão, minha irmã, a causa pela qual uma pessoa se torna dependente ou viciada vai muito mais além do que nós enxergamos. Porém, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos instruir, porém, ela só vai fazer efeito na vida daqueles que acreditam. Então, creia que em cada momento, em cada oportunidade também que Deus usa o mundo para colocar regras e leis. É claro que o mundo, ele trabalha com economia, ele sabe do prejuízo que tem financeiramente para a parte pública uma pessoa quando, por uso de um entorpecente, ela acaba trazendo tragédias, né? Todos nós perdemos, tem a perca familiar, a perca sentimental, enfim. Porém, o mundo tem as suas regras para administrar, para colaborar, para que tenhamos uma vida melhor, não é verdade? Para que possamos ter uma vida que venha a ter momentos de alegria e não de tristeza. Porém, a gente vê aí os números absurdos que está acontecendo no nosso mundo por conta do consumo, do vício, da bebida alcoólica. Agora, com todo respeito, né, ao ser humano, e às vezes tem lei querendo liberar o uso de mais outros entorpecentes. Se esse que é liberado, meu irmão, está tentando agora ter uma maneira de proibir, que Deus venha ter misericórdia de nós, não é verdade? Que Deus possa usar as autoridades para também contribuir para que o ser humano, o homem, a mulher, venha a sofrer menos. Então que Deus venha a cada dia nos dar condições para glorificar o nome dele, amém? Porém, é triste, né? Mas olha o que a palavra de Deus vem dizer para nós através de exemplos, aonde não só é a questão financeira, mas a palavra de Deus, a Bíblia, é o manual da vida do homem e da mulher. Ela é o manual da nossa alma. Porém, a nossa alma, sendo tratada pela vontade de Deus, vai refletir no nosso corpo. Então veja isso. Quando os nossos ancestrais, a dizer aqui Noé, né? Gênesis 9, no capítulo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu vinho, e embebedou-se.
e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então veja bem, Noé é um trabalhador, né? Mas ele plantou uma vinha e resolveu fazer uso daquilo que ele tinha naquele momento, e de uma maneira ele acabou confeccionando esse vinho e se embriagou. Então foi descoberto ali nudez dele, porque ele estava de uma maneira que não era agradável naquele momento para a sua família. Então normalmente é assim, meu irmão. Às vezes a pessoa bebe, ela justifica dizendo assim: eu trabalhei, né? Eu tenho o direito de tomar uma para refrescar, para refrigerar, né? Meu irmão, minha irmã, o que refrigera nossas almas é a palavra de Deus. Amém? Jesus disse que a palavra de Deus, ela é refrigério, né? Que ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu aliviarei o peso, o fardo. O refrigério das nossas almas é somente em Jesus Cristo. Então nós já vamos vendo aí que exemplos na Bíblia tem bastante. Exemplos de pessoas que andaram com Deus, serviram a Deus, porém falhos, né? Porém Deus, ele vem tratar conosco que, mesmo sendo falho, ele quer cuidar de nós. Porém, quando a pessoa está sob o efeito de um entorpecente, ela está escrava de algo. E isto que está escravizando ela vai fazer dela um instrumento. Então Noé aqui, você vê, né? Deus tinha ali já punido a toda uma nação, todo um povo, uma geração. E Noé, logo depois de receber essa graça de Deus, de ser separado por Deus, começa uma nova geração, mas como todo homem é falho e pecador, logo depois dessa graça, cometeu falha. Então, de repente, você é uma pessoa de Deus, está aprendendo a servir a Deus, mas comete falhas. Mas, meu irmão, Deus continua com o Espírito Santo dele sobre a face da terra. Então, essa graça do Espírito Santo, ela quer nos regenerar a cada momento. O que importa é estar que nem Maria, aos pés de Jesus, recebendo ensinamento. Porque diante do ensinamento que Jesus tem para nos dar através da Bíblia, é isso que vai nos curando dos nossos males. É a palavra de Deus que tem poder para nos curar, para nos purificar, para nos fazer filhos de Deus. É ela que nos torna filhos de Deus. Então entenda bem que para ser filho de Deus precisa receber a Jesus Cristo e ir andando com Ele, e Ele vai, através do Espírito Santo, nos convertendo deste mal e nos transformando em pessoas que é sacrifício vivo, agradável a Deus. Mas não perfeito, porque não somos perfeitos, mas vamos sendo aperfeiçoados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então aqui nesse momento, Noé falhou. E quando ele estava sobre aquela situação constrangedora, porque assim, ele não se alegrou com a atitude, então ele acabou tendo uma atitude pior ainda. Por quê? Olha o que ele disse aqui no 24. E despertou Noé do seu vinho. Você está vendo? Pós sair de um momento de embriaguez, soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã. Você está vendo? Então, normalmente uma pessoa, quando ela está sob o efeito de um entorpecente, ela não tem estruturas psicológicas e até mesmo estrutura na alma para anunciar palavras de bênção. Dificilmente você vai sair de uma situação de embriaguez com uma saúde
psicológica para abençoar. Porque querendo ou não, meu irmão, nós anunciamos aquilo que está dentro de nós. Então, se o que está dentro de nós em maior proporção, é isso que nós vamos anunciar. Então a gente vê que a OMS, ela tem uma preocupação concernente à parte financeira, concernente ao prejuízo e até mesmo concernente a tantas pessoas inocentes que perdem a vida, não é verdade? Porém a gente vê aqui que para este número chegar a ser uma estatística nas ordens de saúde, nas organizações de saúde, tem que ser números relevantes para ser considerado lá. Eles vão contabilizando, mas a gente vê que lá nos lares, muitas pessoas já estão sendo aprisionadas, mortas e viciadas lá no lar, antes de manifestar na massa, na população. Então, antes de chegar na estatística dos órgãos governamentais que temos no mundo inteiro, muitas pessoas já morreram, muitas pessoas já sofreram, muitas pessoas já estão com a alma aprisionada, muitas pessoas receberam, quer seja de um pai ou de uma mãe, ou até mesmo de um filho, palavras de maldições. Muitas palavras já foram direcionadas como seta de maldição na alma daquela pessoa. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo hoje com problemas psicológicos, psicossomáticos, essas doenças que hoje em dia está pegando a tantos, não é verdade? Porém, meu irmão, minha irmã, a doença, ela está na alma. Muitas das vezes por setas direcionadas, porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Então, quando os pais não têm um posicionamento de ser abençoador, ele começa a ser um instrumento de maldição. Indiretamente, muitos pais, eles acham porque eles trabalham e provê o sustento para casa, eles acham que eles têm o direito de se embriagar. Meu irmão, eu respeito o seu estilo de vida. Eu respeito a maneira que você vive. Porém, eu estou aqui trazendo algo diante da palavra de Deus. Que se você tem o desejo de conhecer mais a vontade de Deus, nós vamos ver a seguir que Deus quer que nós nos embriagamos, mas é com o Espírito dele. Porque as obras do Espírito Santo em nossas vidas, meu irmão, são obras de bênçãos. As obras do Espírito Santo em nossas vidas são obras de bênçãos sobre a nossa descendência. A única maneira desses números diminuir é quando nós, lá no nosso lar, já começamos esse trabalho e depois nós vamos, quer seja para uma igreja cristocêntrica, e lá nós vamos sendo ensinados a ser dependentes de Jesus e nós levamos também aonde quer que nós vamos, quer seja na sociedade, anunciando a vontade do reino de Deus, anunciando Jesus Cristo, para as pessoas ficar embriagado com Jesus Cristo, embriagado com o Espírito Santo, embriagado com Deus. Mas o que é que o mundo está fazendo hoje em dia? Muitas leis, não querendo que Jesus seja anunciado, confundindo Jesus Cristo com religião. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, é salvação. É salvação para a alma do perdido. É salvação para a alma daqueles que estão sendo aprisionados, até mesmo por sistemas religiosos. Você está entendendo? Só Jesus tem o poder de libertar. E é por isso que ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo, outro igual a ele, para que ele fique conosco todos os dias, porque todos os dias setas são direcionadas para mim e para você. Porém, o Espírito de Deus é ele que quebra, é ele que destrói, quando nós anunciamos ele como nosso Salvador, como nosso regenerador, como nosso direcionador em nossas atitudes. Então nós deixamos de nos embriagar com o vinho deste mundo, com as conversações que não provêm de Deus deste mundo, e começamos a nos encher da palavra de Deus, que é espírito e vida. O vinho que Noé bebeu deixou ele sendo um anúncio de maldição. E o vinho que está no mundo é o anúncio da morte. Não é o vinho santo. A bebida do mundo, a água do mundo, as conversações do mundo, que muitas vezes dá prazer para muitos,
traz vergonha. Quantos pais de família estão envergonhados depois de ter tomado um porre, depois de ter se embriagado? Perde a honra da esposa, perde a honra dos filhos e ele se encontra em uma situação onde a alma dele está sofrendo. Aí ele não consegue ter uma autoridade sobre o filho, porque ele não consegue receber do filho a honra, porque ele está desonrando o filho, ou a filha, ou a esposa, com o comportamento de embriaguez. Quer esteja embriagado pelo vinho, pela bebida, ou pelos prazeres, pelos deleites dessa terra, deste mundo, porque, meu irmão, vamos dizer assim, embriagando com os prazeres deste mundo e perdendo a oportunidade de ser um vaso, uma vasa cheia do Espírito Santo de Deus. Esta é a causa de muitas pessoas estar sendo falida no seu lar. E depois a sociedade é consequência de um lar falido. Muitos têm dado muitas riquezas para a família, mas não têm dado o princípio fundamental que é a rocha, Jesus Cristo. Fala de muitas coisas no lar, mas não fala de Jesus. Então Noé, ali sendo começado uma nova geração, também falhou. E aí você? O que você tem bebido? Será que vai contribuir para alicerçar a sua família na rocha ou nos prazeres deste mundo? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E depois a gente vai andando conforme a justiça de Deus também nessa terra, porque é Ele que vai nos conduzindo a cada dia ser transformado por Ele. Amém? Então Noé, ele teve uma atitude de ser um porta-voz de maldição. Assim também eu e você podemos ser, meu irmão, ou um porta-voz de bênção ou de maldição. Deus quer que sejamos de bênção, bênçãos, porém é nós que escolhemos. Porém Noé falhou, eu e você também falha. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, amém? Porém, vamos, para nós já ir terminando essa mensagem, vamos ler um pouquinho que está aqui em Efésios 5, no capítulo de número 17. Olha para você ver. Efésios 5, capítulo de número 17. A palavra de Deus vem dizer para nós. Amém? Vamos ver? Coisa linda é a palavra de Deus. Vê aí, meu irmão. Efésios 5, 17. Louvado seja Deus em nossas vidas. Amém? Diz o seguinte: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você está vendo? Não sejais insensatos e entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas entendei, pelo que não, vamos repetir para a gente ver isso aqui melhor? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para a sua e para a minha vida? Tá seguinte, diz o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você está vendo? Então, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Então, quando nós cantamos hinos espirituais e falamos as coisas de Deus em casa para os nossos filhos e filhas, aquilo que é contenda, aquilo que é briga,
aquilo que é discorda, que provém muitas das vezes dos prazeres, dos vícios, dos deleites dessa terra, que muitas das vezes atrapalha a família. Quantas vezes você tem saído com a sua família? Eu falo de mim, porque isso já aconteceu. Eu saí com a minha família para um deleite, para um prazer, sair em paz e voltar sem paz. Ou lá no local do prazer, do deleite, eu perder a paz e prejudicar a minha família. Às vezes por obras exteriores, porque eu valorizei mais aquele momento prazeroso com as outras pessoas, eu negligenciei a minha família. Eu abandonei a minha família. E quando eu abandono a minha família, meu irmão, minha irmã, que Deus nos presenteou, sendo pai, sendo mãe, quando eu abandono, eu já estou amaldiçoando. Quando eu não sou um pai presente, quando eu não sou um esposo presente, eu estou amaldiçoando meus filhos e amaldiçoando a minha esposa. Então eles já começam no interior deles, no coração deles, a ter a alma sofrendo, a alma angustiada. E é isso que muitas vezes está acontecendo nos nossos lares. Que o Espírito Santo venha nos conceder virtudes para nós trazer princípios de Deus, principalmente para a nossa família, principalmente para nossos filhos, para que eles já tenham uma vida sendo alimentada pelo Espírito de Deus, porque Noé era só ele e a família, e as gerações foram sendo construídas. Então, quando nós não cuidamos da nossa família e nos embriagamos nos deleites, nos prazeres, nos vícios deste mundo, nós estamos negligenciando a Deus e sendo um projeto de maldição na alma das pessoas que estão conosco. Nós digamos várias vezes que amamos nossa esposa, nossos filhos, damos presentes, mas às vezes nós não somos presente na vida deles, presente de uma maneira amorosa, de uma maneira sincera, de uma maneira de uma compreensão quando nossos filhos erram. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus é nosso Pai, amém? Quer se você entregou a vida a Ele ou não, mas entregue-se a Ele. Mas veja bem, Ele é nosso dono. Então, Ele é nosso Pai. E o que acontece? Ele nos ama. E Ele continua tendo misericórdia de nós quando nós erramos. E às vezes nós não temos misericórdia com nossos filhos quando eles erram, sabendo que nós também erramos. Não é verdade? Às vezes, os nossos filhos estão sendo alvo na mente, na alma, muitas das vezes, infelizmente, meu irmão, minha irmã, por negligências nossas. Então, que Deus venha nos conceder graça para que nós sejamos um instrumento de bênção nas mãos dos nossos filhos e que nós venhamos ser instrumento de bênção nas mãos de Deus. E para ser instrumento nas mãos de Deus, tem que fazer isso que a Bíblia diz para nós, para que nós venhamos ser pessoas cheias do Espírito de Deus, não o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito de deleite, de prazeres momentâneos, mas a pessoa está cada dia mais morrendo espiritualmente, porque até as leis estão liberando para o povo para pecar, né? Não é verdade? Aquilo que antes do passado era censura, hoje liberou. Música que antes era censura, hoje estão liberadas. Por quê? Financeiro, a maioria das vezes. Porém, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porém, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Que Deus venha nos conduzir, meu irmão, minha irmã, a mim e a você, a ter intimidade com Ele, para que o Espírito Santo de Deus comece a nos transformar de dentro para fora e a nossa alma começa a ser uma alma refrigerada pelo agir de Jesus, amém? Pelo agir do Espírito Santo e pelo agir de Deus. Então, ele vem dizendo, dando a dica, embriaguei-vos, enchei-vos
com o Espírito Santo. Não é verdade? Não foi que Jesus disse para Maria? Ela escolheu a boa parte, então dela não será tirada. Marta, naquele momento, estava ansiosa, estava distraída. Não deixe o mundo te distrair. Corra urgentemente para tua esposa, para teus filhos, porque eles te aguardam para você e eu derramar o amor de Deus, os hinos, os cânticos, a mensagem da salvação. E as demais coisas vão sendo acrescentadas no tempo de Deus. Jesus te ama, Jesus me ama. Ele ama a todos, mas Ele quer neste momento que você entregue a vida dele, porque se você agora aí, meu irmão, minha irmã, já entregar a vida a Jesus, nesse exato momento o Espírito Santo está dentro de você. Aí depois você vai andando, vai mergulhando nas águas do Espírito, vai para uma congregação onde te ensina a estar aos pés de Jesus, amém? E Jesus vai te purificando, vai me purificando, e nós vamos sendo pessoas melhores, e Deus vai agindo em nós, e através de nós também vai abençoando as nossas famílias, e também nós seremos bênção na sociedade. É isso que Deus quer para mim e para você. Então entregue a sua vida a Jesus, receba Ele aí como seu único, suficiente, exclusivo, Senhor eterno e Salvador. Amém? Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando, mas enquanto Ele não volta, Ele quer te encher com o Espírito dEle, com o Consolador, com aquele que é dono de todas as almas e tem o prazer em nos chamar de filho, de lavados, remidos no sangue do Cordeiro, purificados, santos, irrepreensíveis, não porque nós somos bons, mas porque a operação dele vai nos transformando dia após dia para a glória de Deus, amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, amém? Que a paz do Senhor continue sobre nossas vidas e que Ele venha derramar cada dia graça sobre nós, amém? Meu irmão, minha irmã, aqui quem vos falou foi Edson Quirino da Igreja Construtivamente em Jesus Cristo. Meu irmão, vá para uma igreja cristocêntrica e que esse lugar seja um instrumento de bênçãos para derramar o Espírito Santo sobre você, porque aonde o Espírito Santo visita, ele enche os vasos que estão dentro da congregação. No mundo ele vem resgatando a cada dia resgatando, tem nos resgatado, vai resgatar muitos outros, porém, estando na perseveração, na congregação dos santos, ele vai nos fortalecendo e vai nos dando a cada dia vitória nos tempos oportunos para a glória do nome dele, amém? Jesus te ama e nos ama. Fique com Jesus, não largue Jesus por nada. Deus te abençoe. Tchau.